Olá pessoal, meu nome é Wesley Knupp, eu sou psicólogo de orientação analítico-comportamental, pós-graduando em análise do comportamento, e eu vou discutir hoje com vocês a respeito da depressão. Afinal, o que é uma depressão? É um estado? É uma crise? É uma patologia? Que tipo de pessoas podem ter a depressão? Que tipo de sintomas essas pessoas com depressão apresentam? Geralmente, quais são os sintomas mais comuns? Existe também uma correlação entre depressão e suicídio ou ideação suicida? É isso que eu vou tentar responder para vocês no vídeo de hoje. Então, quando a gente vai tentar entender o que é depressão, é importante a gente entender a depressão como uma psicopatologia, que é, nesse caso, um transtorno aí de ordem psicológica, de ordem emocional. Obviamente, a gente tem que também entender que existem sim fatores biológicos, fatores genéticos ligados ao desenvolvimento da depressão. Todavia, obviamente, os fatores psicológicos são os mais fortes, são os mais intensos para que esse quadro de depressão ele inicie ou se agrave no perfil de uma pessoa. E que tipo de situações podem então ocasionar uma depressão? Bom, a gente pode entender a depressão como talvez oriunda de várias situações. Eu vou citar algumas delas para vocês. Perda de contextos que antes davam prazer para a pessoa, então ela tem mudanças muito significativas e essas mudanças são aversivas. Estar em relacionamentos, por exemplo, abusivos, onde essa pessoa ela passa por um contexto de invalidação, onde as próprias vontades, desejos, sonhos são negligenciados pela outra pessoa e às vezes até por ela mesma, né? Por estar se permitindo vivenciar uma relação abusiva. Outra questão, morte de algum parente, né, o falecimento aí de algum parente, algum amigo, namorado, enfim, esposo ou esposa, ou seja, alguma pessoa que seja muito próxima à pessoa, né, então ela pode passar por esse evento aí de perda. Então quando a gente fala na depressão, a gente fala que a pessoa que pode ter a depressão é qualquer pessoa que passar por algum evento traumático suficiente para causar um humor depressivo. Geralmente a depressão ela está mais associada quando a pessoa está em contextos que envolvem perca de reforçadores. O que é perca de reforçadores? É perca de situações, contextos, pessoas que conferiam prazer a essa pessoa. Então ela se vê limitada ao acesso a coisas que vão fazer bem a ela. Então, obviamente, ela começa a desenvolver um quadro mais depressivo. Então, qualquer um de nós podemos ter depressão. Algumas pessoas têm, né, uma influência genética ou até do meio, por ser um histórico, às vezes, psicológico, de funcionamento da família ou funcionamento dela mesma. Isso pode se agravar, mas qualquer um de nós podemos ter, mas claro, aí muito ligado a essas questões das nossas vivências. E que tipo de sintomas a depressão ela acaba ocasionando? Geralmente a pessoa ela começa a ter um humor mais deprimido, envolvendo ali tristeza, um quadro de desesperança, um quadro ali de sentimento de fracasso. Então a pessoa ela começa a se sentir muito triste, ela começa a se sentir assim, muito impossibilitada de fazer qualquer tipo de coisa, ela começa a se sentir muito desesperançosa em relação à própria vida. E aí, além disso, ela tem também um quadro de anedonia, que é justamente a perca de prazer por atividades que antes eram habituais, comuns para essa pessoa, né? Além de estar também trazendo outros sintomas que são possíveis nesse quadro de depressão, como, por exemplo, perda do apetite, como, por exemplo, também perca na qualidade do sono, perca da libido, né? Diminuição da libido, e em casos muito mais graves, a ideação suicida e até mesmo o suicídio em si. Então aí a gente já vai para uma questão, né? A depressão ela tá ligada ao suicídio, ela pode ter correlação? Sim, bastante. Como eu disse para vocês, em muitos momentos a pessoa que ela está passando por um quadro depressivo, ela vivencia a perca de situações, a perca de contextos que são ali muito importantes para ela. Então ela acaba vivendo um histórico ali de invalidação, né? Geralmente tem muito isso, essa questão do histórico de invalidação através desses contextos onde ela vive, ou seja, onde as vontades, os desejos, os interesses, os objetivos dessa pessoa não são respeitados, não são levados em consideração. E isso também é muito comum em pessoas que sofrem, né, dessa questão da ideação suicida. São pessoas que elas perdem muito intensamente a esperança pela vida, elas sentem que talvez optando
pensando, na verdade, sobre o suicídio, que aquela dor emocional que ela sente, ela vai acabar. Então, o maior desejo que uma pessoa tem quando ela pensa no suicídio é que, na verdade, ela finalize a dor. Eu costumo dizer, e todos os estudiosos da psicologia dizem, que quando uma pessoa está em sofrimento mental tão absurdo, né, vinculado a essas questões aí depressivas, e pensa em suicídio, não é porque ela não quer viver, pelo contrário, ela quer muito viver, mas viver está sendo tão angustiante para ela que talvez pensar em morrer seja uma solução para ela se livrar desses eventos internos, que são os próprios sentimentos, as próprias vivências, lembranças, memórias, enfim, incomodam, o quanto incomodam essa pessoa. Então ela quer se livrar disso. Então eu digo que pensar em suicídio, na verdade, é uma tentativa de se reencontrar com a vida, e não necessariamente de perder a própria vida. E é por isso que a gente deve lutar, não só no mês de setembro, mas em todos os dias da nossa vida, para tentar assegurar essa possibilidade das pessoas viverem mais, melhor e mais felizes. Então, respondendo de forma geral, a depressão é uma psicopatologia. A depressão pode aparecer na vida de qualquer pessoa, em outras é mais fácil, em decorrência de fatores aí, influências biológicas, enfim, mas também pode acontecer com qualquer um de nós, em decorrência das vivências que a gente for tendo. Tem sim correlação, o suicídio tem sim correlação com a depressão, eles estão intimamente ligados, mas o suicídio também pode estar ligado a outras situações que acabam sendo muito desconfortáveis para a pessoa, como por exemplo transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, né, que tem muito essa presença dos sintomas também de instabilidade emocional, de desesperança, né, de autodepreciação. Então isso também pode estar presente em outras psicopatologias e outros quadros clínicos, mas está intimamente ligado à depressão. Não existe cura para depressão, existe um tratamento. Nós dizemos que, na verdade, todo psicoterapeuta ele vai trabalhar, né, com essa pessoa de modo a tentar reorganizar a vida dela e colocá-la em contato com uma agenda ali pessoal que envolva mais reforçadores, que envolvam coisas que trarão prazer para essa pessoa, sentimentos de felicidade, de realização. Então o psicoterapeuta ele tenta fazer um resgate junto com essa pessoa dessas situações que conferem a ela prazer, que conferem a ela felicidade, porque às vezes, né, de acordo com esse quadro clínico, ela vai perdendo contato com aquilo que é importante para ela. E aí é papel do psicoterapeuta, juntamente, é claro, com o cliente, com o paciente, de se reencontrarem com esses desejos, com essas questões importantes para essa pessoa. Como eu disse anteriormente, geralmente são pessoas que passam por um quadro de invalidação. Então, o que o terapeuta ele precisa fazer? E a pessoa precisa aprender a procurar contextos que confiram a ela a validação, ou seja, para que ela se olhe e comece a validar os próprios sentimentos, para que ela se relacione com pessoas que validam esses sentimentos dela, para que ela consiga se reencontrar os seus desejos e se reafirmar no mundo, buscando, é claro, aí alternativas mais eficazes para lidar com as dificuldades que ela apresenta. Como ajudar uma pessoa que tem depressão? Eu acho muito importante que você, primeiro, não invalide ela. Não diga que ela não pode ficar triste, que ela não pode chorar, que ela não pode sofrer. Diga só que você está do lado, que você compreende, que você quer ajudar ela a passar por isso. É muito mais importante você validar do que você ficar o tempo todo dizendo que ela não pode sentir, dizendo que ela não pode fazer. Ok? Então tente validar o máximo possível essa pessoa. Esteja presente, mas não sufoque. Se coloque à disposição. Mostre que é importante para você estar ali do lado e que você gosta muito da presença dessa pessoa. Traga informações, traga leituras, né? Talvez traga textos ou áudios ou vídeos. Mostre para essa pessoa onde ela consiga entender que o que ela tem é um problema mesmo, é uma doença e ela vai precisar tratar isso. Então, se você puder estar ao lado dessa pessoa, dando afeto, carinho, validando os sentimentos dela na medida que for possível, você já vai estar ajudando bastante. Bom, pessoal, acho que basicamente é o resumo do que eu gostaria de tratar com vocês nessa semana, falando sobre a depressão. Eu gostaria muito que vocês dessem dicas sobre temas que seriam bacanas para vocês estarem ouvindo, né? Para vocês estarem conhecendo. Estou à disposição sempre que precisarem. Espero que esse mês ele traga muito conhecimento, muita consciência para todos nós e que nós estejamos cada dia mais engajados na luta pela vida. Um abraço.